irmãos, os teus filhos, as tuas servas nos afazeres domésticos, nas suas casas. O Senhor nos livrou, o Senhor nos guardou, o Senhor nos levou para o trabalho e nos trouxe. Hoje estamos aqui na tua casa, nesta hora, para adorar e glorificar o teu santo nome. O Senhor já falou aos nossos corações através do louvor, dos cânticos, mas queremos, ó Senhor Deus, continuar na tua presença e comungando com o Senhor. Então continua falando aos nossos corações, porque só o Senhor tem palavra de vida eterna. Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pastor Zé de Carvalho, nosso pastor. Amém. Deus abençoe, paz do Senhor. Vamos aproveitar que estamos de pé, vamos ler em Juízes, capítulo 7. Livro de Juízes fica depois de Deuteronômio, depois de Josué. Capítulo 7 de Juízes, o versículo 19. Chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele ia ao extremo do arraial, a princípio da vigília da meia-noite, e havendo-se já posto os guardas, tocaram as buzinas, partiram os cântaros que tinha nas mãos, 20. E assim tocaram os 3 esquadrões as buzinas, e partiram os cântaros que tinha nas suas mãos esquerdas, e as tochas acesas, e nas mãos direitas as buzinas, que tocaram e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. Curve a sua cabeça comigo, vamos fazer um momento de oração, especialmente para o mundo, né? Todo lugar onde tiver alguém sofrendo, seja no hospital, seja numa cadeia, seja num asilo, seja embaixo de uma ponte. Vamos aproveitar também e orar a Deus por aquelas famílias enlutadas, não pelas pessoas que já morreram, porque não adianta a gente orar mais, já morreram, mas as famílias enlutadas, né, que estão sofrendo aí nesse momento também por causa das enchentes lá em Juiz de Fora, em outros lugares. Tenho certeza que a gente, como povo de Deus, a gente também tem que vi agora à tarde um senador falando que, um deputado falando que agora tá indo lá para o Espírito Santo essas tempestades. Então tomara que não venha para cá, né? Tomara que não venha para cá, continue essa chuva tranquila. E nós agradecemos muito ao Senhor. Curva a sua cabeça comigo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, esse momento maravilhoso, nós entramos na sua presença e de agradecer ao Senhor por a gente estar aqui na tua presença, na tua casa, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor tem nos dado saúde, nos tem dado força, nos tem dado fé para estar aqui hoje na sua casa, pregando a sua palavra. Pai Celestial, te agradecemos, Senhor, por cada um dos teus filhos e filhas que já chegaram até aqui hoje, meu Deus, meu Pai. Também agradecemos por aqueles que não vieram, que ficaram em casa, Senhor, mas também nós oramos, Senhor, por todos aqueles que estão nas cadeias, estão nos hospitais, enfermos, estão também embaixo das pontes, nos asilos. Oramos por todos aqueles que sofrem em algum lugar, oramos pela família enlutada lá em Juiz de Fora, em todo lugar, meu Pai, que o Senhor possa ter a misericórdia de todos nós. Sabemos que estamos vivendo o tempo do fim e muitas coisas acontecendo, Senhor. Tem misericórdia do seu povo e abre o nosso coração nessa noite para nós entender a sua palavra no nome do Senhor. Amém. Pode sentar, meus irmãos. Prometo a vocês que não vou demorar muito mesmo. Aí eu gosto de falar quando a igreja está cheia. Não, é brincadeira, irmão. Mas eu tinha prometido para a igreja que hoje eu não ia usar o telão, mas não é que não teve como. Porque assim, irmão, Deus tem me usado de uma forma para poder tentar esclarecer a própria escritura na vida da gente. E por mais que a gente não compreenda tudo agora, um momento, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui, ó. Eu estou nesses dias agora estudando também na vida do Gideão. E quando a gente fala de Gideão, é bom a gente já lembrar logo que Gideão não é o Sansão, é outra pessoa. Sansão também foi um homem de Deus, herói da fé,
Mas o modelo que Deus usava Sansão era diferente. Sansão, ele gostava de trabalhar sozinho, e o Gideão gostava de trabalhar em equipe. Todos eram de Deus, todos fizeram coisas extraordinárias, sobrenaturais, que prefigura o que a igreja está fazendo hoje na terra. Toda vez que a gente vê um acontecimento lá no Antigo Testamento, a gente nunca pode pensar que aquilo aconteceu por causa daquela época. Não, irmãos, tudo o que aconteceu na época do Antigo Testamento, tem um lugar até que fala na Bíblia que todas aquelas coisas que aconteceu na época da lei eram sombras, figuras, símbolos para as coisas que estão acontecendo hoje, que vão acontecer, e até de coisas futuras que não aconteceu ainda. Logo nós entendemos então que Gideão, como seu nome aparece lá na galeria da fé, Hebreus 11, lembra? Um dos heróis da fé, Gideão. Vamos aprender um pouquinho da sua chamada, vamos aprender um pouquinho do começo da sua fé, o que aconteceu de extraordinário na vida de Gideão. Até eu estou querendo confundir, está vendo? Vamos aprender um pouquinho do que aconteceu nesse capítulo 7 de Juízes, que você vai chegar em casa, vai estudar melhor. Vamos aprender um pouquinho com toda a experiência que Gideão teve com o Senhor. E eu estava perguntando para mim mesmo: Senhor, Gideão não era um profeta? Como que ele tinha essa afinidade de Deus conversar com ele assim? E ele fala: Senhor, eu vou, eu não vou. Senhor, é assim, não é assim? Então, irmão, em primeiro lugar, é por causa que a chamada de Gideão, a forma que aconteceu, já aconteceu com um anjo aparecendo para ele e dizendo: Gideão, vai nessa tua força, porque o Senhor é contigo. Então estava cumprindo essa promessa que Deus era com Gideão. E também, irmão, por causa da dedicação daquele homem de Deus, a fé que estava no coração daquele homem, a ponto que ele falava por Deus. Ele trazia consigo o próprio poder de Deus. É tanto que na história de hoje nós vamos ver que ele e mais 300 homens conseguiram vencer um exército que é chamado de como se fosse gafanhotos, um exército de 135 mil soldados. Eles venceram, mas não venceram com a força deles, porque eles venceram porque Deus estava com eles. Então talvez a forma que eu vou falar hoje aqui sobre Gideão é um pouquinho diferente daquilo que a gente tem sempre ouvido. Por quê, irmão? Eu quero fazer uma comparação da vida de Gideão com a sua vida, com a minha vida hoje. Não tem muito sentido a gente elogiar esses grandes homens e mulheres de Deus no Antigo Testamento, se a gente não entender que eles apenas estavam apontando para nós. Porque hoje nós não vivemos na época de Gideão, hoje nós vivemos na época da igreja. E se na época de Gideão aconteceu todas aquelas maravilhas, então maravilhas está acontecendo e precisa continuar acontecendo, mas às vezes é nós mesmos que não deixamos acontecer. Então vamos falar de como foi a conversão dele, situação que eles viviam naquela época. Vamos falar da primeira experiência, porque eu estou falando aqui, irmão, sobre o tal do Baal, lembra? Sobre como as pessoas naquela época, até os reis, foram caindo na armadilha do diabo e começando a ceder e achar que realmente Baal era uma divindade. Por quê, irmão? Porque trazendo isso para os dias de hoje, a gente não pode achar que isso era para aqueles dias, porque nos dias de hoje nós também estamos vivendo dias muito difíceis, em que estão trocando o santo pelo profano, ou por aquilo que parece ser santo. Veja, nós temos aí pastores que vão ser agora investigados nessa CPMI. Que tristeza para a gente que é a igreja. E eu falo isso com muita tristeza, por isso que a gente tem que resgatar as raízes da fé cristã, para a gente ver aonde é que está começando o erro e aonde é que a gente tem que começar, e aí a gente vai entender o que é restaurar a autoridade da Escritura Sagrada. Porque elas estão tão conhecidas de histórias, que as pessoas nem prestam atenção quando a gente vai falar uma história. Ah, isso eu já conheço. Não, isso eu já sei, isso é o Gideão e tal e tal. Só que é isso que eu falei para vocês, irmão, que eu orei a Deus, estou orando a Deus. Pode tentar falar de algo que de repente possa
a gente possa sair. Por isso que eu vou mostrar no quadro, não vou mostrar no telão. Porque às vezes quando a gente vê no telão, a gente aprende melhor. Pelo menos a gente vai chegar em casa, você vai ver, olha, lá no telão tinha lá, derrubada do altar de Baal por Gideão. Derrubada do altar de Baal por Gideão. Será que tem esses altares esquisitos hoje? Também tem. E para vocês verem como que é forte, irmão, a influência que a gente enfrenta como crente aqui nesse mundo. Porque tem pessoas que acham que aceitou Jesus, aí está tudo, o céu se abriu, está tudo, aí não tem mais perseguição, não tem nada. Por isso que eu adverti aqui na terça-feira, que a gente até mesmo para ir em determinado país, você tem que orar antes. Porque nós sabemos que tem principados e demônios fortíssimos, que agem em países, culturas. E se a gente chegar lá despreparado, daqui a pouco você é pego de surpresa ali, e de alguma forma aquela influência, lembra que eu falei? Que de repente a Juliana Marins foi de alguma forma sacrificada para um deus ali naquele monte Rinjani, como nós ficamos só sabendo da história. Mas uma coisa sabemos, que ela caiu ali e foi deixada ali para trás. Por que depois eles conseguiram tirar ela, mas não conseguiram tirar no tempo que ela estava viva? Então, irmão, existem muitas perguntas que só a eternidade vai responder. Enquanto que ali ela estava bem na boca de um lago onde tinha uma deusa. O lago é chamado de o ventre dessa deusa, que eu esqueci o nome dela agora. E que sacrifícios e oferendas são oferecidos de dia e de noite para essa deusa. Falamos aqui na terça-feira que o deus Moloque, ele se oferecia até sacrifício de pessoas, de seres humanos, pior do que isso, de crianças para ele. Então não é de duvidar, irmão, o que uma fé errada pode causar na vida das pessoas. Então a fé de Gideão, ela veio para corrigir crenças erradas, porque dentro da casa dele tinha um altar para esse Baal, dentro da casa do pai dele. E aí a gente lembra de Abraão, lembra quando Deus falou com Abraão: olha, Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela e sai da casa do seu pai. E esse seu pai aí também pode representar, irmão, pode representar coisa que a gente nunca parou para pensar, é o nosso coração. Porque se tem uma coisa que é difícil de mudar, é o coração. A gente confia demais no coração. A maioria dos crentes, se colocar uma passagem bíblica e aquilo que ele está pensando no coração, ele prefere largar de lado a escritura, falar: não, isso aí não é para mim não, isso aí é para outra pessoa, mas o meu coração está dizendo para mim assim. Então, talvez, irmão, esse deixar a casa do pai, esse pai pode ser o coração. Que a gente, para servir a Deus, tem que desprender sim da religiosidade, tem que desprender sim dos bens materiais, mas a gente também tem que desprender da voz do coração, da gente querer fazer aquilo que a emoção manda fazer. Porque tem crente que dentro dessa emoção ele faz coisas terríveis, e é isso que nós estamos vendo acontecer. Então, amados irmãos, nesse primeiro momento, e vou até voltar aqui um pouquinho, quero que você acompanhe comigo. O chamado de Gideão, todos nós conhecemos como é que aconteceu a chamada de Gideão. E a chamada dele foi sobrenatural. Eles estavam há muitos anos, né? A história, rapidinho a história deles, aquela história linda, é uma das histórias mais lindas, o chamado de Gideão, porque eles estavam vivendo um momento muito terrível em que os midianitas, grave esse nome, os midianitas naquela época, que representa hoje demônios que perturbam, demônios que querem levar aquilo que a gente trabalha e ganha, demônios, sabe? Porque eles trabalhavam, mas no final do ano os midianistas vinham e levavam tudo que eles ganhavam. Não acontece isso com a gente, irmão? Às vezes você trabalha, luta, faz de tudo para juntar um dinheirinho, quando é fé, em 5 minutos aquilo vai por água abaixo, é um ladrão que vem e rouba, é um acidente que acontece, é uma doença que a gente não esperava, e de repente foi midianita. E aquela situação estava acontecendo porque ele estava longe de Deus. Porque assim, irmão, nós temos a tendência de afastar do Criador. Isso daí não era só o povo de Israel naquela época, não. Nós temos a tendência, até gravei um vídeo hoje de manhã e falei sobre isso. Toda pessoa, toda instituição, quando vai criando força, ela tem a tendência de confiar na sua força. Até alguns pregadores passam a confiar em si mesmo.
Então não é de se admirar, irmão, que o próprio Gideão, meu Deus do céu, o final da história de Gideão não é legal. Porque, irmão, nós estamos falando aqui de um herói da fé. Nós estamos falando aqui de um homem que foi chamado por Deus. Nós estamos falando aqui de um homem, porque eles ofereciam lá bois para os deuses daquela época. Deus pediu para ele oferecer o melhor para Deus, o segundo boi. Nós estamos falando de um homem que deu testemunho. Nós estamos falando de um homem que manifestou através da sua fé, fazendo aquela prova com Deus através do velo, uma vez, duas vezes. Senhor, se for para mim vai acontecer assim. No outro dia ele ia lá acreditando mesmo, e aí Deus provava, não, vou fazer mais uma. Nós estamos falando de um homem de Deus, um homem que lá em Hebreus fala, um dos heróis da fé. Nós estamos falando de um homem, irmão, que ousou a ouvir a voz de Deus para enfrentar a situação de descaso que o povo de Deus vivia naquela época. Como eu já disse, era um descaso tão grande para com o Senhor, que até altar a Baal eles colocavam dentro da sua casa. Essa era a situação. De todas estas coisas, primeira grande atitude, primeiro desafio de Gideão, e eu vou falar a verdade para vocês, irmão, a igreja tem que fazer isso. Primeira coisa que Gideão fez por ordem de Deus foi tirar as coisas estranhas que estava dentro de si mesmo, dentro da sua casa. Primeiro dentro de si, depois dentro da família, dentro da casa do pai dele. Imagina, irmão, Deus mandou ele ir só, mas ele teve medo, ele era medroso. Uma das diferenças de Gideão com Sansão é porque Sansão era valente desde o começo, ele não tinha medo, e Gideão era medroso. O Sansão, irmão, ele confiava no Senhor, ele começou forte e terminou fraco. O Gideão, ele começou fraco e foi se fortalecendo, porque no seu medo, na sua insegurança, ele conversava com Deus e Deus respondia, a ponto dele ser considerado um dos maiores daquela época. A vitória que Gideão conseguiu com 300 homens, ela ficou na história, e ela brada para nós nos dias atuais. A igreja não pode ser derrotada, meus irmãos. Só que acontece algo que a gente precisa falar aqui, irmão. Tinha gente demais. Engraçado, as maiores vitórias, elas não são alcançadas com multidões. Veja, quando o Senhor Jesus estava lá no Getsemane, ele estava com 3. Mas em momentos do seu ministério tinha multidões com ele. Mas no momento mais importante ele estava com 3. Veja, irmão, que quando Abraão foi vencer aquelas nações que tinham levado cativo o seu sobrinho Ló, conhece aquela história? Na verdade, agora estou falando de Abraão. Abraão com 318, não com 300, com 318, mas na mesma fé de Gideão, representando a igreja dos dias atuais, foi lá e resgatou tudo que eles tinham tomado. E ele foi com 318 naquela fé e venceu 4 reis que tinham vencido 5. Então ele venceu 9 nações. Quem pode dizer glória a Deus? Sempre Deus está querendo mostrar que quando o homem cresce, ele tem a tendência, quando fala homem é o povo em geral, de deixar de confiar no Senhor. Irmão, se a gente olhar para a estrutura do cristianismo, da cristandade, do povo de Deus em geral, a gente vai compreender que tem muito pouco do que eles confiam que realmente é Deus que está fazendo. No fundo, eles consideram que é uma bravura do trabalho deles. E é por isso que começa aqui uma das maiores histórias da Bíblia Sagrada. Deus fala assim, olha irmão, quantos soldados tinha? Tinha 30 mil homens. 32 mil, estou omitindo, 32 mil. Aí Deus falou, é demais, tem muita gente. Aí Deus dispensou todos aqueles que eram medrosos,
que não estavam preparados. Eu penso que no dia do arrebatamento vai ser assim: todos os medrosos vão ser dispensados. Mas antes que chegue o dia do arrebatamento, a gente precisa correr atrás desses medrosos e fazer com que eles mude de pensamento, irmão. Deus não consegue trabalhar em um coração medroso. Por isso 22 mil pessoas foram embora naquele dia. Mas aí ficou 10 falou assim, aí Deus falou assim: mas é muito ainda, 10 mil homens. Esses 10 mil, eles ainda vão pensar que a vitória foi mérito deles, foi eles, foi com a força deles. Olha como é que Deus já sabia que a tendência do ser humano é de achar que ele vai ficando forte. Estou lembrando aqui daquela história que eu já contei aqui, vou resumir rapidinho, de um homem convertido a Deus, família, na presença de Deus, mas foi crescendo financeiramente e foi ficando rico, mudou do seu país, se tornou um grande empresário, a ponto de que ele estava já lá no topo da riqueza. E aí aquele país entrou em guerra e ele foi levado cativo pelos comunistas. Ele ficou 14 anos preso numa prisão comunista, e lá, irmão, ele desejava ter a Bíblia para ele ler, porque ele lembrava do tempo que ele era crente, mas ele se desviou por causa do dinheiro, por causa do orgulho. Muitas pessoas estão fazendo isso nos dias atuais. Ele conta que cada dia, às 3 da tarde, ele passava na porta da cela dele, os soldados arrastando um que morreu, que não aguentou, porque o alimento lá era pão e água. Mas por mais incrível que pareça, irmão, ele não morreu. Durante 14 anos ele sobreviveu ali com pão e água. Um dia ele teve uma visão, e na visão ele via uma restauração, ele via algo novo para ele. Sabe o que aconteceu? Depois de 3 dias, ele foi tirado daquela prisão e tudo voltou ao normal, e ele chegou na casa dele. A primeira coisa que ele fez foi escrever um livro contando a história da vida dele, e se tornou um dos maiores pregadores da época. Irmão, Gideão estava vivendo numa época muito difícil. Tudo que fazia, os inimigos midianitas levavam. E ele começou então, por revelação do Senhor, ver que aquilo não estava certo. Nós somos o povo de Deus, não pode. Então ele estava malhando o trigo, vocês sabem, com medo deles. De alguma forma, sabem, meus irmãos, Deus opera na simplicidade, porque também ele não era nem doido, sabendo que eles viriam. Então ele estava malhando o trigo num lugar assim meio que escondido, mas não de Deus. E aí Deus mandou o anjo lá, ali era o próprio Senhor, ali era o próprio Deus, mandou o anjo lá e falou: Gideão, varão valente, valoroso, vai nessa tua fé. Veja que ali já fala de um homem de Deus, um homem de fé. E você vai vencer, você vai tirar, você vai libertar Israel das mãos dos midianitas. Quem pode dizer aleluia? Assim seguiu a vida desse homem, meus irmãos, até chegar no momento do capítulo 7, que o desafio aqui era maior, porque agora um exército, como gafanhotos, de 135 mil soldados, estava para ser vencido, e Deus estava dizendo: olha, tem muita gente contigo. Já tinha dispensado 22 mil, aí agora dispensou mais 9.700. E sabe como foi o teste de Deus, irmão? Deus levou eles para aquele ribeiro, conhece? Aquele ribeiro, Deus faz prova muitas vezes com a água. E lá na água Deus pediu para fazer uma prova. Guarde bem isso, para você não confundir depois. Todos aqueles soldados que abaixaram a cabeça para beber a água, colocando a cabeça lá na água, eles foram dispensados. Porque na visão de Deus, aquilo ali na verdade era uma prova. Na visão de Deus, como que um soldado poderia estar pronto para enfrentar um inimigo se ele estava abaixando a cabeça para beber água? Mas todos aqueles 300 que pegou a água assim e levou e lambeu a água como o cachorro faz, aí, então, olhando para os lados, então o Senhor falou: esses aí, é com esses aí que a gente vai. Na verdade, irmão, nós não sabemos o jeito que o Senhor vai fazer prova com a gente. Pode ser que Deus esteja fazendo prova hoje, com muitos molengos que não vieram no culto por causa do chuvisco, mas é assim que a gente vive nos dias atuais, irmão.
E aí a gente pode dizer que Deus é maior do que todas as coisas? A gente não pode pregar isso aqui, nesse sentido. A gente não está vivendo essa fé. Porque se fosse um casamento, porque se fosse um jantar, porque se fosse qualquer outra coisa, viria, pegava um guarda-chuva, pregava. Mas é o seguinte, é culto? Não, vou não. Então, amados irmãos, nós vivemos também em povo de Deus uma situação. Mas pastor, o senhor está pregando assim? A igreja primitiva não fazia isso também? Não, não fazia não. Ele estava todos os dias no alpendre de Salomão, buscando a Deus. E se precisasse, irmão, eles continuavam daquela maneira. Então, nós queremos voltar a esse resgate. E aqui eu podia falar também do culto no lar. Por que a gente não se esforça para poder ir no culto? Isso daqui, irmão, daqui a pouco vai ver outro pastor para cá, tem outra visão, fala, não, vamos fazer culto no lar não. Mas vou dizer uma coisa para vocês, irmão. Ontem, pessoa que estava trabalhando lá, cortando grama, parou, deixou tudo, veio com a roupa que estava trabalhando, para poder assistir o culto, porque ouviu os hinos, e depois ajoelhou e oraram, e ele reconciliou com Deus. Outra mulher lá de Santa Genoveva também, reconciliou, ela congrega lá, mas ela mora aqui, reconciliou com Deus. Então a gente dizer que isso é um trabalho, não é um trabalho qualquer. Qualquer coisa. A gente dizer que a tarde da benção é para... É claro que a gente não está falando aqui, irmão, que você tem que vir em todos os trabalhos. O que eu estou falando aqui é de uma maneira geral, que às vezes a gente está um pouco desprezando as coisas de Deus. E quando a gente despreza as coisas de Deus, o inimigo, os midianitas, eles começam a ir lá na nossa safra, no nosso salário, e começa de alguma forma a roubar. Lembra da história que eu contei ontem? História daquela família que também fez o mesmo caso de Israel, desobedeceu a Deus, afastou da casa de Deus, e tudo começou a dar errado, enfermidade, separação na família, tudo dando errado. Até o momento que eles voltaram para Deus e tudo começou a dar certo novamente. Mas aí, por isso que eu falo, a segunda casa é maior do que a primeira. Aí eles aprenderam a valorizar mais, sabe, irmão? Aí eles aprenderam a valorizar mais estar na casa de Deus. Como esse homem que 14 anos na prisão comunista, Deus livrou ele e ele saiu de lá e ele voltou para a casa do Senhor e se tornou um crente. É assim que a gente tem que pregar, irmão. Nós não podemos ficar alimentando, sabe, alimentando descrente de crentes mais ou menos que fica aí e acha que está tudo certo. Não está tudo certo, meus irmãos. Olha, nós pregamos que o Senhor pode voltar a qualquer momento. Se Ele pode voltar a qualquer momento, cadê o nosso esforço para que alguma coisa aconteça? Então, me desculpe, sabe, meus irmãos, por eu estar assim, porque assim, pastor, você está parecendo um novo convertido. Pois é, que seja então. Mas eu quero continuar assim, irmão, até o Senhor Jesus voltar. Amém, igreja? E não tem uma coisa mais prazerosa do que você estar como Gideão, sentindo a presença do Senhor todo momento junto com você. Você poder conversar com Ele. Sabe o que é que distancia às vezes esse desejo nosso de buscar a Deus de verdade? São os falsos profetas, falsos benzedores, falsos profetizadores, que ficam ensinando uma fé diferente. Agora que eu concluo já dizendo o seguinte: essa vitória aconteceu, porque Deus tinha prometido, e aquilo que Deus promete acontece. E nessa vitória aconteceu 3 elementos que a gente precisa falar. Ao invés de ter soldados armados até os dentes, não tinha uma espada, não tinha nenhuma arma, apenas tinha corneta, trombeta, tinha o que mais? Cântaro, e dentro do cântaro tinha tocha. Isso fala conosco, irmão, que dentro do crente tem que ter tocha. Porque aí quando Deus quebrar o vaso, que é tirar o nosso eu, aí aquela tocha alumia, e isso há poder. Não é de se admirar, irmão, que na hora que quebraram os cântaros, que aquela luz que estava dentro do vaso, que representa cada crente, cada cristão, e representa a igreja do Senhor, quando aquele vaso foi quebrado, irmão, quando esse eu da gente for quebrado, muitas coisas extraordinárias vai acontecer, mas nós somos orgulhosos. Ali aconteceu, mas Gideão não aprendeu.
A tendência nossa é não aprender. Eu estou aqui, tem pastores aqui que são estudantes da palavra e sabem que Gideão, infelizmente, no final da vida dele, ele se envaideceu, ele ficou orgulhoso. Pastor, o que Gideão fez? Ele mandou construir um éfode, ou uma estola sacerdotal, que é a mesma coisa. E aí a gente pode perguntar, pastor, o que isso quer dizer para nós hoje? Aí você vai ver, irmão. Porque aquela estola sacerdotal, primeiro, ele construiu aquele negócio, forçando as pessoas a trazer o que eles nem podiam trazer. Como ele se tornou famoso por ser um grande herói. Então, irmão, se aquele homem pedisse qualquer coisa, não é isso que a gente está vendo na televisão? Traga tudo que você tem. E as pessoas levam, porque é tanta vontade de estar fazendo a vontade de Deus. As pessoas levaram então, e ele construiu essa estola sacerdotal. E as pessoas então começaram a ver aquilo ali como um objeto de adoração. E aí as pessoas colocadas num determinado local, as pessoas começaram a fazer o culto lá, um culto diferente daquele culto que Deus queria que eles fizessem. A gente já está vendo muito hoje assim, muitos cultos sendo realizados, diferente daquilo que o Senhor quer que seja feito. Estou dizendo que isso acontece aqui, mas estou dizendo de uma maneira geral, de uma forma geral, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Às vezes a gente fala, pastor, mas é lá na igreja tal, isso tem nada a ver. É claro que tem assim. Se um desses pastores que está sendo investigado agora vai preso, isso não é ruim para a gente? Por que ele estava sendo preso? Porque estava envolvido aí no caso do Banco Master. Então, irmão, olha, a avareza, a arrogância, a vaidade, e às vezes até para construir templos. Gideão não comprou coisas para ele construiu um éfode, que é a mesma estola sacerdotal. Mas aquilo não era, Deus não estava mandando ele fazer, aquilo era fora do plano de Deus. E no final da história, o povo começou a adorar aquilo ali e desviou da presença de Deus por culpa de uma vaidade, de um vacilo do grande homem de Deus. Então, como que a gente tem que agir com os homens de Deus? Eu temo e tremo, irmão, quando eu vejo esses homens de Deus, sabendo que eles são espelhos, sabendo que nós somos espelhos. E eu lembro do apóstolo quando ele fala, ora por nós para que no abrir da nossa boca a palavra do Senhor seja pregada. Oremos para que a palavra seja compreendida e para que as pessoas volte a valorizar a palavra viva do Senhor. Mas porque o que a gente vê hoje, irmão, é pregador, ele lê um versículo, um texto da Bíblia, e ele pega só uma beiradinha daquilo ali e fala tudo o que ele quer falar, mas não fala a palavra do Senhor. Então, pela misericórdia de Deus, aqui eu contei, irmão, a vida de um herói da fé, um homem de Deus, chamado Gideão, que saiu da sua vida, que era um homem comum, um lavrador. Deus chamou ele, Deus deu poder para ele, ele mostrou que estava com Deus, derrubou o altar de Baal, fez prova com o Senhor, venceu um exército de 135 mil pessoas, mas no final, ele acabou se envaidecendo. Meu Deus do céu! Então, irmão, como que a gente pode achar que a gente nunca corre o risco de afastar? Como que a gente pode achar que a gente não precisa de orar uns pelos outros? A gente precisa de orar uns pelos outros, tá vendo? Eu nem mostrei nenhuma das imagens que eu ia mostrar, mas não tem problema. Eu falei que ia pregar e preguei, né? Eu preguei, um dia eu mostro a imagem, dando estudo, tudo isso que eu falei aqui para vocês e muito mais, mostrando que a história de Gideão, ela é a nossa história. Quando eu falo para os irmãos que abrindo a Bíblia, você está na Bíblia, irmão. De alguma forma você está na Bíblia, ou como povo de Deus, ou como povo que não é de Deus. Desde quando começou a civilização, desde quando começou a invocar o Senhor, lá na época de Enos, lembra? Quando eles começaram a sentir a insegurança, o perigo que é aqui, eles começaram a buscar a Deus. Aí o diabo, sabendo disso, começa então a atravessar com as crenças pagãs. E as pessoas, irmão, no fundo tem um vazio. Existem milhões e milhões de pessoas em outras igrejas aí que precisam de ouvir uma verdade para que eles possam se converter ao Senhor.
E não é porque o Gideão se enfraqueceu no final da sua vida que a gente não vai pegar aquela parte boa, que foi vencedor. Não ele, mas a fé que estava nele, viu? Deus que estava com ele, vencendo o exército e tirando Israel daquela situação terrível. Deus precisa de cada um de nós para tirar ao povo de Deus de uma situação que não é muito diferente daquela que eles viviam naquela época. Muitas vezes os midianitas estão roubando tudo, até os dons espirituais. Esses miseráveis estão levando, porque muita gente não dá mais valor nos dons espirituais, na busca do Espírito Santo, e isso é por causa do momento triste que a igreja vive nos dias atuais. Porque assim, um prega e outro vem e desprega. Mas a Bíblia mesmo vai ficando de lado. Irmão, vamos começar a pregar a Bíblia. Vamos começar a voltar às histórias da Bíblia, mas do jeito que ela é mesmo. Para isso precisa de estudar ela no Espírito Santo, de estudar ela entendendo que a gente é o povo de Deus. Não é só para aprender e falar. A gente precisa entender que a Bíblia, ela é a nossa história. Aqui na vida de Gideão mostra claramente a sua conversão a Deus, as suas experiências e as minhas experiências, a minha conversão, mostra os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, as vitórias que o Senhor tem dado para nós, os casamentos que Ele tem restaurado, as pessoas que a gente tem ganhado para Jesus, que estava carregado de demônio, mas você vai com aquela fé e consegue levar para o Senhor. Aqui está a história da igreja, mas esta história não pode ter um final feliz, não pode ter um final triste, que foi um final terrível quando o próprio líder se envaideceu e deixou o povo ir fazer um culto que não era o culto que o Senhor Deus desejava. Muito triste. Agora, talvez isso daqui já foi o suficiente para a gente estudar Juízes. Estuda o livro de Juízes, e quando chegar lá no Gideão, aí você dá uma parada e fala, aqui eu vou estudar mesmo. Parece que é capítulo 6 que começa, aí vai até... Foi um dos melhores juízes que Israel teve, mas no final ele fez loucura. Vamos ficar de pé no nome do Senhor. Deus abençoe. Pode acender a luz, irmão. Deus abençoe. Deus abençoe. Só vou deixar mais essa foto aqui, ó. A derrubada do altar de Baal. É para começar hoje mesmo. Ah, pastor, não tem altar de Baal lá em casa não. Olha que tem. Não é seu. Não é seu, eu sei que não é seu, porque senão você não estava aqui. Não é meu, porque senão eu não estava aqui. Mas, irmão, dizer que a nossa família não tem alguém que está abrindo um pouquinho, está oferecendo flores para esses midianitas endemoniados, que representam inimigos do povo de Deus, então isso pode trazer influência ruim. Mas Deus é maior. Derrubemos os altares de Baal que tem na nossa família, tá bom? Deus abençoe. Quero fazer uma oração com vocês, como vocês sabem. Quero convidar aqui o homem de Deus, pastor José do Carmo, para vir fazer esta oração, que ele vai orar junto conosco. Eu vou orar também, está vendo? Falta 15 minutos e nós vamos terminar um pouquinho mais cedo, lamentando aqueles que não vieram para ouvir um pouco mais da santa palavra do Senhor Jesus. Mas tem uma coisa, amanhã 3 da tarde tem mais, sábado de manhã tem mais, domingo de manhã tem mais, domingo à noite tem mais. Então, graças a Deus, vamos estudar e vamos aprender e vamos viver a Escritura Sagrada, porque é a nossa vida. Deus abençoe. Glória a Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Gideão falou assim: ai Senhor, eu sou o menor na casa de meu pai, depois tornou maior. É esses que Deus chama, é os menores, né? Para cuidar da obra do Senhor nosso Deus. Amém. Senhor Deus, eterno Pai que estás no céu, neste momento, Senhor, estamos aqui na tua casa para te louvar, para te adorar, para render graças ao teu nome. Tu é o Deus onipotente, o Deus presente, o Deus que está sempre conosco, Senhor, para nos dar graça, nos dar vitória, nos dar ânimo, nos dar prazer, para continuarmos, Senhor Deus, te adorando, te louvando, Senhor Deus. Senhor, esteja abençoando a tua igreja, esteja abençoando o teu povo, Senhor, que a tua graça, Senhor Deus, possa ser estendida nesta noite sobre a vida, Senhor Deus, de cada um dos teus servos, Senhor. Deus, nós te louvamos, nós rendemos graças ao teu nome, Senhor, que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia, Senhor,
possa estar estendida sobre as nossas vidas, Senhor. Deus amado, neste momento esteja abençoando cada lar, cada família, Senhor. Que a tua unção, Deus, possa estar, Senhor meu Deus, sendo atingida neste momento a cada vida, a cada lar, a cada pai de família, a cada mãe de família. Senhor meu Deus, dai-nos da tua graça, dai-nos, Senhor meu Deus, da tua bondade, a tua misericórdia a cada dia, Senhor, sobre as nossas vidas, para que nós possamos continuar firme neste propósito, te servindo, te adorando, glorificando, exaltando, bendizendo, Senhor, o teu santo e excelso nome, Senhor. Deus, abençoa a tua igreja nesta noite, e assim nós te louvamos, e assim nós te agradecemos em nome de Jesus.